Namastê! A astrologia é tão antiga quanto os próprios Vedas. Os Vedas, que são as sagradas escrituras hindus, encarnam um conhecimento eterno. Estruturas de práticas morais e espirituais, junto com o estudo profundo, são pré-requisitos para compreender a essência dos Vedas. Para os não iniciados, os Vedas podem parecer com nada mais do que oblações rituais para o ar, a água, o trovão, etc. As verdades profundas, no entanto, começam a se desdobrar para a busca do conhecimento profundo. Em pouco tempo, buscadores sinceros da verdade e conhecimento na Índia costumavam passar anos e anos nos pés dos seus gurus, aprendendo o significado escondido dos Vedas. Para decifrar o que está escondido nos Vedas, um estudo de certos assuntos é considerado um pré-requisito. Esses assuntos são chamados de Vedangas, ou os órgãos do corpo dos Vedas. Existem 6 Vedangas. Eles são Shiksha, o que trata da compreensão védica, Varanas, Swaras e mantras, e assim com a técnica de pronunciação correta. Chanda lida com a pronunciação lírica apropriada dos Suktas védicos. Vyakarana, expansão dos aspectos gramaticais da linguagem. Nirukta, o que explica as palavras difíceis, padas e mantras. Kalpa, lidar com a compreensão dos sutras e o uso de mantras. Portanto, a preocupação com os aspectos ritualísticos dos Vedas. Justiça, ou astrologia védica, do corpo chamado Vedas. A astrologia representa os olhos, com sua capacidade de ver o passado, o presente e o futuro. A astrologia é considerada o mais importante dos Vedangas. O que é a astrologia védica? A astrologia é o estudo científico e aplicado da linguagem dos corpos celestes. Esses corpos celestiais, determinados com base em astronomia e matemática, são mapeados para a forma de um horóscopo. As suas localizações específicas no horóscopo indicam acontecimentos específicos no caso de indivíduos, multidões e regiões geográficas. Seu Sol, a Lua, os planetas e as próprias estrelas influenciam os fenômenos terrestres, ou eles apenas indicam tais fenômenos por suas várias disposições. É imaterial. O que é importante para nós e o que as variações em sua disposição vai determinar? Variações nos eventos da Terra. As correlações são muito fortes para serem descartadas pela crítica da astrologia. Uma breve história do Jyotisha. A cultura védica é extremamente antiga, com pelo menos 5.000 anos de idade. Por uma estimativa conservadora, a astrologia védica é parte integrante desta cultura e tem sido praticada desde tempos imemoriais. Os Vedas têm seus apêndices suplementares conhecidos como Vedangas, um dos quais é o Vedanga Jyotisha, astronomia e astrologia, e durante milhares de anos, muitos rishis, sábios, mantiveram a tradição da astrologia védica em paralelo com os Vedas. Colocado no Vedanga Jyotisha, muitos rishis como Vishasta, Bhago e Garga eram mestres da astrologia e ensinavam aos seus discípulos no Guru Parampara, sucessão discipular. No Bhagavad Gita, Sri Krishna estabelece o conceito de sucessão por discípulos, ou seja, de Parampara. Na verdade, o segundo verso do capítulo 4 é um verso-chave para a compreensão de todo o conhecimento védico, e não apenas da astrologia. Antes do início da Era Kali Yuga, que ocorreu em 3102 a.C., Parashara Rishi compilou a essência das várias escolas da astrologia védica, presentes em seu tempo. O seu texto, conhecido como Brihad Parashara Shastra, Parashara Rishi ensinou para seu discípulo Maitreya Rishi, e Maitreya ensinou isso aos seus discípulos e foi transmitido desta maneira através dos tempos. Assim, a escola básica da astrologia védica praticada na Índia é chamada Escola Parashara de Astrologia. Parashara estava entre os últimos rishis, grandes sábios, da era anterior, Dvapara Yuga. Depois dele foi a atual era que preservou a linha da astrologia védica. Notável entre eles foi Satyacharya, em particular Mihara Mihira, que escreveu vários textos importantes sobre astrologia. Depois deles, vários outros textos foram compostos que também são considerados clássicos da astrologia védica, como Saravalya, Jataka Parijata, Sarvanta Sintamani e Aurashara.
Todos esses textos seguem Parashara em seus ensinamentos, como os grandes clássicos seguem Parashara. Neste ponto, vamos referir aos ensinamentos da astrologia védica. Estamos basicamente falando de Parashara Rishi. Ele nos legou um sistema completo da astrologia no seu tratado Brihat Parashara Hora Shastra. Ele não disse que era incompleto nem uma parcela disso, embora ele tenha passado seus ensinamentos a Maitreya, que tinha em mente o homem atual desta era, a Kali Yuga. Isso é evidente nas seções que trata o Astakavarga e o período planetário Vishottari. Embora existam outras fontes védicas menos extensas, tais como os ensinamentos de Satyacharya, quase toda a astrologia hindu corresponde ao sistema Parashara. E é por isso que é conhecida como astrologia de Parashara. Podemos concluir que Parashara Rishi é certamente uma personalidade exaltada e um médium puro do conhecimento astrológico. Seus ensinamentos não se deixaram manchar com qualquer um dos já mencionados defeitos empíricos. Tenha em mente que ele também foi o pai do sábio Vyasadeva, o mesmo que compilou os próprios Vedas. Por outro lado, mesmo que se procurem evidências empíricas, ele não se perde de segurança. Desde o término da Idade Védica, milhares de anos atrás, alguns dos maiores intelectos da Índia se dedicaram a este sistema de astrologia. Foram patrocinados por grandes reis, homens ricos que tiveram amplas facilidades de aceitação. Suas descobertas e o entendimento do sistema de Parashara foram documentados em grandes livros, tais como Brihat Jataka de Varana Mihir e o Jataka Parijata de Vaidyana Parishita. Não faltaram as experiências com o sistema. Assim, parece que a astrologia védica não temos um sistema empírico sujeito a imperfeições humanas. Em vez disso, temos um sistema livre dessas imperfeições, embora empregado por seres humanos frágeis. Existem 6 ramos principais da astrologia védica: Gola, astronomia posicional; Ganita, ferramentas de diagnóstico matemático para analisar resultados de Gola; Jataka, astrologia natal; Prashna, respondendo às perguntas específicas com base no tempo que a pergunta é feita; Muhurta, selecionando um momento auspicioso para começar algo; Nimitta, presságios e portentos. Quem deve praticar a astrologia? Nos tempos antigos, um rigoroso código de conduta foi exigido daqueles que praticavam a astrologia. Um guru ensinaria a astrologia apenas a um discípulo, digno que aderiria a tal código de conduta. Varamahira, o célebre autoridade da astrologia, prescreve as seguintes qualificações para um astrólogo: características físicas. De acordo com o referido autor, as características físicas refletem a natureza interna do homem. O astrólogo deve ser bom, com todas as partes do corpo completas e saudável. Ele deveria ter boa saúde e voz impressionante. Solidez moral. Ele deve ser sincero, gentil, desprovido de crenças e aversões. Não inclinado a criticar as qualidades dos outros, desprovido de distrações. Comportamento em uma assembleia. Ele deve ser inteligente, capaz de se expressar, não intimidado por seus semelhantes astrólogos, digno e consciente das restrições sociais e circunstâncias. Proficiência no assunto da astrologia. Ele deve ser bem versado e proficiente nas 3 ramos da astrologia, conhecidos como Ganita, Samhita e Hora. Ele deve ter estudado os 5 Siddhantas, ou tratados matemáticos. Sua proficiência em matemática deve incluir o conhecimento de várias divisões do tempo, do bruto, como yugas e outros mais finos. Ele também deve possuir conhecimento das várias divisões do zodíaco, proficiência em vários ramos da astrologia. O astrólogo é obrigado a possuir um conhecimento de diferentes aspectos da astrologia, que lidam com a propiciação de planetas, planetas benéficos ou hostis, realizando cerimônias religiosas e rituais que ajudam a neutralizar as calamidades naturais. Defesa da astrologia. O astrólogo deve ser capaz de responder a perguntas e também apresentar informações relevantes quando apropriado, quando necessário. Ele deve poder deslumbrar os outros por seu conhecimento.
apenas para aumentar a dignidade da astrologia. O Sage Parashara defende um código de conduta similar para os astrólogos, enfatizando particularmente a necessidade de excelência técnica, intelectual e moral. A capacidade de passar os prós e os contras de uma situação, juntamente com a capacidade de sintetizar uma previsão coerente baseada no conhecimento sólido de princípios, às vezes aparentemente contraditórios do conhecimento. Subdivisões da astrologia. Existem 3 subdivisões principais da astrologia. Samhita, que trata-se da coletividade ou multidões, abrange áreas tão variadas como o tempo, previsões, produtos agrícolas, desastres naturais, inundações, fomes, guerras, terremotos, ciclones, tendências de mercado, mudanças nos eventos governamentais, nacionais e internacionais, e praticamente qualquer coisa que influencie as massas. As previsões mundiais anuais, que geralmente se baseiam no ano novo hindu, começando no Chaitra Shikla Pratipata ou no ingresso solar de Mesha, caem sobre o Samhita astrológico. Siddhanta ou Tantra ou Ganita trata dos aspectos matemáticos da astrologia. Tem vários tratados sobre a astrologia Siddhanta, mas 5 deles são considerados particularmente importantes. Eles são Surya Siddhanta, Paulisha Siddhanta, Romaka Siddhanta, Visishita Siddhanta, Paitamanha Siddhanta. Uma proficiência nestes é considerada um pré-requisito para um bom astrólogo. De acordo com o comentário de Brahmaharita, Hora trata de horóscopos individuais ou jataka, ou traços natais de uma pessoa. Muhurta, ou astrologia eleitoral, que se preocupa com as eleições de um planeta favorável e disposições para alcançar realizações específicas no dia a dia da vida. Astrologia e ciência. O estudo da astrologia foi marcado pelos neocientistas com uma crença na superstição. Maior crítica foi dada para a astrologia por aqueles que nunca se preocuparam em estudar o assunto. Muitos críticos questionaram a base da astrologia, ignorando o fato de que uma compreensão de uma base tem que terminar e não preceda uma observação. A base da atração gravitacional foi determinada após o reconhecimento da força da gravidade. Qualquer pessoa que estuda astrologia com uma mente aberta não pode deixar de apreciar o fato de que a astrologia é uma ciência altamente desenvolvida. Por definição, a ciência significa um conhecimento apurado pela observação e experiência, testado criticamente, sistematizado e trazido sob princípios gerais. A astrologia cumpre rigorosamente todos esses critérios. 2 aspectos da astrologia merecem uma menção especial: o fenômeno de causa e efeito. Dentro das ciências físicas pode haver uma causa grosseira, uma causa sutil, produzindo um efeito visível ou grande efeito. A gravitação, que é uma causa sutil, produz um efeito grosseiro de atrair um corpo físico para a Terra. No caso da astrologia, a causa é sempre sutil, enquanto o efeito é apreciável e previsível de acordo com as regras, que foram desenvolvidas e refinadas ao longo dos séculos. A causa sutil, no caso da astrologia, é a força cósmica representada pela disposição dos vários corpos celestes ou planetas, o fenômeno da replicação. A previsão astrológica, de fato, sublima o princípio da replicação na astrologia. Uma vez que a astrologia é uma ciência complexa e todo o princípio conhecido que deve ser aplicado com cuidado, considerando os numerosos parâmetros e passagens de vários prós e contras, nas antigas escrituras indianas, por exemplo, numerosos ditos astrológicos estão escondidos, desdobrados e cuidadosamente aplicados hoje. Eles provêm de uma interna aplicabilidade e dão resultados deslumbrantes. Astrologia e Karma. Karma é a soma total de suas funções físicas, mentais e espirituais. O mundo continua porque existe um papel de livre-arbítrio atribuído aos seres humanos. A astrologia é baseada na relação de causa e efeito. Se houver um efeito, deve haver uma causa precedendo-o. Assim, se um evento bom ou ruim acontecer hoje, deve haver uma causa para isso. Seja ou não essa causa é apreciável. Certas funções ou karmas produzem um resultado imediato. Outros ainda obtêm fluidos após um período de tempo mais longo.
Outros podem levar vários anos ou décadas, ou mesmo mais, para materializar-se. Se alguém acredita na lei de causa e efeito, então o ambiente de nascimento e as oportunidades subsequentes, ou a sua falta, não podem ser questões de mera coincidência, casualidade. Isso nos leva a uma crença em nascimentos e nascimentos. Karmas feitos em nascimentos devem se manifestar em algum momento em um nascimento posterior. Os karmas passados produzem limitações para nós, porque produzem certos resultados, que influenciam nossos futuros karmas. Nós temos um livre-arbítrio, mas dentro das limitações prescritas pelos resultados de nossas ações passadas. Karmas, de fato, fabricam o destino. Um astrólogo pode apontar qual dos resultados dos últimos karmas que pode ser superado e que não pode ser superado e, portanto, deve ser sofrido. Um karma feito é como um míssil disparado. Pode ou não pode ser neutralizado por contramíssil, dependendo da força relativa dos dois. Astrologia e ligação genética. Um aspecto fascinante do estudo astrológico é a ligação que existe entre os membros da mesma família. Esta é também uma área de pesquisa. Assim como certos grupos sanguíneos não podem existir entre os filhos de pais particulares, assim também certas combinações planetárias não podem ser obtidas em certas famílias. Estudo de horóscopos pertencentes a uma família indicam semelhanças que podem ser facilmente apreciadas. Esses aspectos da astrologia têm grande utilidade. Destinos interligados. Diferentes indivíduos que estão ligados entre si de uma maneira ou outra mostram semelhanças distintas em seus gráficos. Um evento visível no horóscopo de uma criança também pode ser visto no horóscopo de seus pais, bem como de seus irmãos. Pessoas que se aproximam em relações mútuas ou parcerias comerciais mostram semelhanças impressionantes em seus gráficos em períodos apropriados. Assim também as pessoas que têm perseguições similares tendem a se agrupar. Abordagem compostas de previsões astrológicas. Nos tempos antigos, a astrologia foi estudada e praticada de uma maneira altamente científica, assim como as ciências médicas de hoje, onde são utilizadas múltiplas ferramentas de investigação para diagnosticar uma doença. Na astrologia também, vários métodos diferentes costumavam ser empregados. À medida que a tradição antiga desapareceu, a astrologia encolheu a uma tradição familiar, ficando confinadas apenas a algumas famílias. Sua abordagem se tornou cada vez mais rígida. Até recentemente, muitos astrólogos usavam apenas métodos limitados para fazer apenas uma série limitada de previsões. Ultimamente, no entanto, pessoas altamente versadas começaram a estudar a astrologia, dando-lhe um olhar científico. Este assunto sagrado agora é ensinado em instituições como qualquer outra ciência moderna. Um composto altamente eficaz de abordagem para as previsões astrológicas foi assim revivida. Qualquer evento dado é confirmado em um gráfico horoscópico, usando uma série de técnicas disponíveis, como o uso tanto de Parashara como o sistema Jaimini, a aplicação de vários dashas e o uso de vários gráficos divisionais de Astakavarga. Isso aumenta o sucesso das previsões e prova a superioridade da astrologia como disciplina científica. Nos capítulos que se seguem será explicado os elementos dessa ciência sagrada.